Fala pessoal, um vídeo um pouco diferente hoje no canal, como vocês podem ver, a gente está fora da oficina, nesse calor da Inglaterra, com uma paisagem gelada para ver se ameniza, mas hoje a gente vai responder uma dúvida que muita gente me pergunta, e isso vai ficar registrado, ao invés de vocês me perguntarem, vocês veem o vídeo que fica mais fácil. Comprei um carro. Solta a vinheta, pum, aí eu coloco a vinheta só pra ter aquela intro, entendeu? Então antes de eu começar, Danilo, solta a vinheta. Soltou a vinheta já? Soltei a vinheta. Continuar então. Comprei um carro, e agora? O que eu faço? Existem 3 situações aqui na Inglaterra que a gente tem que sempre lembrar e prezar para fazer correto. A partir do momento que você comprou o carro, você tem o MOT, que é um teste do Ministério de Transporte aqui da Inglaterra, que é o teste de segurança anual do seu veículo. Então a gente tem que lembrar do MOT, eu vou passar os 3 agora e depois a gente fala um pouco sobre o que é cada um. Temos também o Road Tax, que é o imposto cobrado sobre rodagem aqui na Inglaterra, e o seguro obrigatório. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e espero que fique bem claro para vocês. Eu preciso fazer o quê? Primeiro passo. Primeiro de tudo é fazer uma pesquisa sobre o seu veículo. Então, pela placa do veículo você consegue acessar todo o histórico de MOT do teu veículo. Como o MOT ele vai sempre prezar pela segurança, então você vai olhar se o seu carro já teve ferrugem, se ele já falhou por emissão, vazamento de óleo, freio. Você vai conseguir ver, se o carro for de 10 anos, você vai ver os últimos 7, porque em 3 anos, quando o carro é fabricado novo, ele é isento do teste do MOT por 3 anos. Então você vai conseguir analisar 7 anos de como o seu carro foi mantido. Você não sabia, carro novo, 3 anos. Aprenda isso. Você sabia. Você sabia, isso é novo. Então você vai conseguir analisar os últimos 7 anos. Se o carro falhou por pneu, se o dono era um dono muito cuidadoso, sempre vai passar no MOT. O teste sempre vai sair sem nenhum advisory, que os advisories vão ser os avisos que o MOT Tester, a pessoa certificada que checa o veículo, coloca que ele tem que durar 1 ano aqueles advisories. No próximo ano você tem que fazer esses advisories, tem que estar feito ali. Então você vai conseguir saber se a pessoa era uma pessoa cuidadosa, se sempre fazia tudo, se quando levava ao teste passava direto, se só reprovava em pneus e freios, que é coisa simples, é desgaste. Mas o MOT diz muito sobre o seu carro, por isso que é muito importante verificar o MOT antes de comprar o veículo, viu, Danilo? Não compre bomba. Beleza, bomba, beleza. Não compra THP mais. Não compre THP. Verifica o preço da saia dele antes. Então beleza, o MOT do carro tá legal. Próximo passo, o que eu tenho que fazer? O MOT do carro tá tudo ok. É bom sempre ter uma pessoa de confiança, um profissional de confiança para fazer algumas perguntas também. Essa é a pessoa de confiança, você leva lá pra ele lá. E uma vez que o profissional, mecânico, teu amigo, dá o ok que foi um carro bem mantido, que foi feita uma pesquisa, você vai finalizar a venda. E aqui o documento do carro se chama V5, que é o V5. Você vai com o proprietário do veículo e ele faz a transferência. Hoje em dia, são 2 jeitos de fazer. Hoje em dia é muito mais rápido a maneira online. Você faz a transferência online, em 3 a 5 dias o documento já chega na sua residência. E o mais importante, sem custo nenhum. É um procedimento simples, online, que normalmente se deve demorar 10 minutos para fazer. Então, feito a transferência do veículo, você tem as responsabilidades do Road Tax e do seguro, que é o seguro particular, que aqui é obrigatório. Então, o Road Tax nada mais é do que o nosso IPVA. O Road Tax é a taxa para rodagem de veículo. Então, cada veículo aqui tem uma classificação e o Road Tax é de acordo com a taxa de emissão de gás carbônico. Se o seu carro emite muito gás carbônico, você vai pagar uma taxa bem mais cara para rodar com o teu veículo. Então, compre V8. Se você tiver dinheiro, compre V8. Mas os carros elétricos hoje em dia estão saindo isento, você não paga nada para rodar. Alguns carros da Euro 6 também, se eu não me engano, são apenas 20 libras por ano para você rodar o ano todo com o seu veículo. Já os carros mais antigos, os que poluem mais, chegam a custar de 200, 400 até 700. Eu tinha uma Land Rover que a gente pagava 650 por ano. Uma V8
V8 biturbo diesel, que a taxa de emissão dela era bem alta, então era bem caro mesmo, sem contar o combustível que era caro também, gastava bastante. Então, da mesma forma que a transferência, você vai no site do Gov, Danilo, põe aqui tudo na descrição depois, tanto da transferência quanto do Road Tax. Você vai no site do Gov, coloca lá os dados do veículo e diz que você quer pagar o Road Tax. Ele vai te dar as opções se você quer pagar mensalmente ou se você quer pagar em uma única parcela. Existe um desconto, mas não é coisa muito grande. Interessante é falar também, não só na compra, aproveitando o gancho do Road Tax, é que na venda, que você pagou ele tanto mensal ou uma vez só, se você usou ele 6 meses e vendeu, na questão do mensal ele vai cancelar o pagamento, a pessoa que comprar fica para refazer o Road Tax. Se você pagou anual, o governo te retorna 6 meses. Então isso é uma coisa bem legal daqui da Inglaterra. Eles não, você rodou 6 meses com aquele veículo, pagou um ano, nada mais justo que o governo te devolver esses 6 meses que não foi rodado, ou vai ser rodado com outro proprietário, mas que você pagou, o governo te estorna sem você pedir para eles se tornarem. Uma vez que eles entenderam que o documento foi transferido do seu nome para um terceiro, o próprio sistema já gera o cheque e chega na tua residência para pôr no banco e fazer mais umas librinhas. Transferência feita, Road Tax feito, precisa se fazer o seguro. Seguro aqui é muito pessoal, vai da tua idade, tempo de habilitação da Inglaterra, não é do tempo de habilitação que você tem em outros países. Então, se você tem 1 ano de habilitação na Inglaterra, mas tem 20 anos de habilitação no Brasil, você é considerado como um new driver, um motorista novo aqui na Inglaterra. Seu seguro vai ficar mais caro até você criar um histórico com a seguradora que você vai optar. Então, aqui você vai conseguir fazer a pesquisa em alguns sites. A gente tem o Go Compare, Compare the Market e os sites direto das seguradoras, que esses sites de pesquisa já vão te dar várias seguradoras. Ali você vai colocar os seus dados pessoais, endereço conta muito para seguro. Então, se você mora num bairro tranquilo, taxa de criminalidade baixa, acredite ou não, aqui tem taxa de criminalidade. Taxa de criminalidade baixa, idade da região também, se o pessoal que mora em volta é um pessoal mais idoso, tudo isso interfere no preço do seguro. A litragem do motor também. Exatamente, a potência do teu carro, tempo de carteira, potência do carro, endereço e aonde o carro vai ficar armazenado. Então, se você deixa o teu carro estacionado na rua, é um preço. Se você deixa no driveway, que é aquela entradinha que você tem na tua casa, é outro. Se você deixa numa garagem fechada, ajuda muito, porque acaba se tornando mais barato, é um lugar muito mais seguro. E se você tiver alguns outros mecanismos, se você tiver um rastreador instalado no teu carro, uma dashcam, que é uma câmera que fica filmando conforme você está dirigindo, isso tudo ajuda a baixar o valor do teu seguro. Existem algumas seguradoras que eles instalam o Black Box, é uma caixa que vai ligada, serve como um rastreador até. Ela vai ligar na bateria do carro, você não pode desconectar, porque senão a seguradora te liga perguntando por que foi desligado, e ela faz a média da velocidade que você anda, se você ultrapassa muito o limite de velocidade, se você dirige de forma tranquila no trânsito. Essa Black Box, ela conta muito, abaixa muito o seguro, mas se você for uma pessoa que anda muito acima do limite, freia bruscamente, a seguradora vai entender que você é um motorista que não é tão cuidadoso, e na renovação do teu seguro eles vão aumentar o valor do seguro. Então fique atento ao Black Box. Muita gente opta por não colocar ela, pagar um pouquinho a mais nos primeiros seguros, no primeiro ou no segundo, mas não ter o Black Box, porque ao invés de ser uma coisa que vai abaixar o teu seguro, pode ser uma pegadinha e acabar aumentando o teu seguro. Então, Danilo fez uma pergunta aqui interessante. O carro, já se passaram 10 meses da data que foi feito o Emoti. Comprei o carro, faltam apenas 2 meses para vencer. Fiz toda a pesquisa e vi que no último Emoti o carro passou sem nenhum problema, mas já foram rodadas 12 mil milhas e faltam 2 meses para acabar o Emoti. O correto nessa situação é de novo procurar um mecânico, pedir para ele levantar ou avaliar o carro antes de comprar, porque 12 mil milhas, 10 mil milhas são 16 mil quilômetros, dependendo do motorista, do cuidado, da onde ele anda, o carro danifica bastante, troca de óleo, vazamento, freio, suspensão, em 16 mil quilômetros pode acabar com tudo. Então é sempre importante verificar não só o que foi feito, quanto resta do Emoti, mas também o que vai ser necessário
necessário ser feito. Quer dizer, comprei o carro com o motim pronto. Não preciso levar o carro na oficina? Precisa porque mesmo sendo um país de primeiro mundo, existem as situações onde eles vendem o emoti aqui. É uma modalidade muito comum que nós desaprovamos 100% porque eu acredito muito na segurança do veículo. Até os nossos carros que nós vendemos, a gente leva num lugar de confiança que eu deixo bem claro, se for falhar, por favor fale, porque eu não quero vender um carro que vai me retornar ou que vai pôr a vida de uma família ou de uma pessoa em risco. Então, comprou o carro recém-feito, leva no mecânico novamente para ter a certeza de que foi feito. Aqui na Inglaterra, se eu não me engano, por lei são 5 dias, mesmo comprando de particular, que você pode retornar o negócio. Então, comprei um carro, acabou de fazer a emoti, levei lá no Rogério, é o mecânico que eu gosto, que eu confio, levantou o carro. Não tem nada a ver com o que foi feito no teste. Tem muita coisa estragada, vazamento de óleo, freio muito baixo e no certificado do emoti não consta nada disso. Com certeza foi um emoti comprado ou um emoti manipulado, que às vezes o pessoal acaba tendo um pouco mais de amizade com o emoti tester, que é a pessoa responsável pelo teste, e acaba passando para ajudar. Não é correto isso, é uma modalidade muito praticada aqui, então fiquem atentos. Não só se o carro acabou de fazer, mas leve no mecânico assim que comprar o carro para conferir se o que está no papel é o que está no carro. Quais tipos de seguro que tem aqui que eu preciso fazer no carro? Aqui existem 3 modalidades de seguro. Existe o seguro compreensivo, que é o seguro total do veículo contra terceiro, fogo, vandalismo, qualquer causas naturais. Esse é o seguro que normalmente é o mais caro, mas é o que te dá mais tranquilidade para dirigir. A segunda opção é terceiros, roubo e incêndio, perdão. Todo seguro vai ser coberto contra terceiro, porque a ideia do seguro particular aqui ser obrigatório é que a pessoa envolvida no acidente que não é culpada não fica no prejuízo. Então todo mundo tem que transitar com o seguro particular em dia em uma dessas 3 modalidades. Ou o compreensivo, que é o que engloba tudo. A outra modalidade é contra terceiros, fogo e roubo. E você ainda consegue fazer apenas contra terceiro. Quando você faz contra terceiro, a diferença não é tão grande, porque a seguradora entende que você só quer preço e eles não querem. Você talvez esteja fazendo isso porque já foi desqualificado ou uma pessoa de idade mais baixa que acabam fazendo isso só para poder transitar com o veículo. Então, ainda assim você pode escolher uma das 3 opções. Eu ainda indico o compreensivo, o seguro total do veículo, porque nada melhor do que andar com o veículo que, se acontecer alguma coisa, não só um acidente no trânsito, mas se o teu carro pegar fogo, se for vandalizado, se a gente tiver um tsunami, se cair um meteoro aqui, seu carro vai estar segurado. E para você que chegou agora na Inglaterra, procura um carro para comprar, a MRG também vende todo tipo de automóvel. Faça uma cotação com a gente no veículo que você procura. Nós damos toda essa assessoria já inclusa no valor do automóvel. Então, transferência, cotação de seguro, road tax, nós auxiliamos tudo já no valor do veículo. Então não perca essa oportunidade de nos ligar e ver o que a gente tem em estoque para vocês. Agora um recado do nosso gerente. Leave a like, share the video, and subscribe, and comment the video. Então é isso aí, pra você que não entendeu o que o Marcelo falou, deixa seu like no vídeo, dizem aí o que vocês acharam desse formato de vídeo. A gente vai voltar pra oficina, que a gente sabe que muita gente gosta de vídeo lá na oficina. Mandem sugestões, dicas, que a gente vai estar inovando um pouco nessa parte de automóvel aí, tá ok? Grande abraço e provavelmente o Danilo vai deixar os erros de gravação pra vocês. Claro. Você sabe o que você vai falar? Rehearsal. Como é que eu sei lá? Você sabe o que você vai falar, Danilo? Eu vou improvisar, como sempre. Não, eu estudei, fui pra faculdade até pra falar disso hoje. Estamos prontos, regravando, take 1. Ó, take 1. Puta, agora a gente tinha que fazer um negócio pra começar, cara. Será que começa já falando assim? Fala pessoal, hoje um vídeo novo, diferente. Fala pessoal, hoje um vídeo diferente, fora da oficina, como vocês podem ver. Parou. Peraí, fecha a janela. Corta, take 2. Começa de novo. Eu dei gargalhada. Eu não tinha prestado atenção. Pronto, já era. Eu dei Abre uma janela. Lá do quarto lá então, pelo amor de Deus. Tá muito calor. E pra você que chegou agora na Inglaterra também, procura um carro. Eu parei, você mandou parar, eu parei. Não foi não, ele, mandou o Marcelo parar. É ele, essa hora que ele acabar de falar, você entra. Clima de verão. Nossa, clima de verão. Gravando. Fala pessoal. Errei. Dá um corte. Deixa eu limpar o suor aqui que tá. Os remanescentes. Puta merda, que nome que eu posso usar pra isso? Road tax feito. Volta. Um
Como que é o tracker em inglês? Em português? Rastreador. GPS, rastreador. É. Você pode optar por falar isso. Você pode optar por comunicar. Puta que pariu, né? A máquina vai levantar a mão. Comenta, tem que falar pra comentar. Isso ficou ruim, né? Não? Não, ficou bom. Eu vou fazer uma pergunta. Pergunta, caramba. Ah, tem que perguntar? Não é pra perguntar? Eu tô esperando pra perguntar. Então tá bom. A outra modalidade é o... Puta merda, cara.